O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão há poucos dias que deve ajudar a reduzir as graves violações aos direitos humanos nos presídios brasileiros. Aprovou uma súmula vinculante. É um texto que deve ser seguido por todos os juízes do país, determinando que os presos que têm direito à progressão de pena, ou seja, uma pena mais leve, não podem ser mantidos em regime fechado. Isso deve reduzir a superlotação que hoje acontece em todas as prisões do país. O Brasil já é o quarto país que mais aprisiona no mundo. No Brasil, existe superlotação nos presídios e centros de detenção provisória de todos os estados. O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, Infopem, aponta que, em média, uma unidade prisional com capacidade para 100 pessoas está ocupada por 161 presos. E há casos extremos. Só na capital paulista, a média de superlotação do centro de detenção provisória chega a 300%. O centro de detenção provisória de Vila Independência, por exemplo, hoje tem 320% de lotação. Em uma cela em que caberiam 12 pessoas, a gente tem muito comumente 60 pessoas dormindo umas em cima das outras. É uma situação de calamidade. Foi com a intenção de diminuir a superlotação nos presídios brasileiros que a Defensoria Pública e a Pastoral Carcerária pediram uma decisão sobre o cumprimento de penas que fosse obrigatória para todos os juízes. Uma súmula vinculante que finalmente foi aprovada pelo STF na semana passada. O que é exatamente essa nova súmula vinculante? Ela diz algo que é bastante óbvio. Quer dizer, a pessoa que foi condenada a cumprimento de pena em regime semiaberto ou que progrediu para o regime semiaberto não pode ficar presa em regime fechado. Então, se o preso estava no regime fechado e tem direito ao semiaberto, mas havia uma ausência de vagas, ele deveria ir para o regime aberto ou para a prisão domiciliar. Mais da metade das pessoas que estão presas poderiam estar respondendo de outra maneira, ou respondendo em liberdade ao processo, ou mesmo cumprindo essa pena de outra forma que não em prisão, como, por exemplo, comparecimento em juízo ou monitoração eletrônica, se for disponível, ou até a prestação de serviço à comunidade. A estimativa é de que cerca de 30 mil presos que estão irregularmente no regime fechado, aguardando vaga no regime semiaberto, possam ser beneficiados com a súmula vinculante. Para os especialistas, não é uma solução definitiva, mas já é um bom começo. Ela não resolve o problema do sistema prisional brasileiro, que é muito mais abrangente, mas ela é um passo importante no sentido de uma afirmação do direito. A questão é que talvez precisaríamos de uma estrutura melhor de defensoria pública, de uma defensoria pública mais bem estruturada, para que a gente faça cumprir e fiscalize melhor essa situação. O que a gente precisa é uma alteração profunda na cultura dos operadores do direito, sobretudo do Poder Judiciário, para que parem de usar a prisão cautelar ou mesmo a prisão como pena como uma panaceia, como uma medida aplicável a qualquer caso. O encarceramento, ao contrário do que muitos dizem, não só não resolve o nosso problema de segurança, como ele piora. No seio do sistema prisional surgiram as facções que hoje a gente sabe os problemas que elas causam. Essa súmula vinculante, ela tem o potencial, inclusive, de garantir mais segurança pública, na medida em que você tem mais justiça na execução da pena e que você tem um convite a menos para que a pessoa que foi presa, muitas vezes por um furto ou um pequeno traficante, acabe sendo levado ou permanecendo mais tempo do que a lei determina e que o juiz determina nessas universidades do crime, que são as penitenciárias. Não é possível que a gente comemore essa decisão do Supremo Tribunal Federal enquanto o Legislativo está pautando a redução da maioridade penal. Então a gente não... Ou os três poderes vão entender que a gente precisa caminhar por uma redução da população prisional para a desestruturação do sistema de encarceramento em massa, ou a gente não vai ter uma resposta efetiva.